oitavo ano! Quero começar a aula de hoje te mostrando essas três imagens. Olha só, temos aqui um peixe que vive em ambiente aquático, temos um sapo que inicia sua vida no ambiente aquático e depois na fase adulta ele vive no ambiente terrestre, mas sempre próximo da água, e temos também um urso, que é um animal completamente adaptado à vida terrestre. Todos esses três animais, eles fazem reprodução sexuada e são vertebrados. Mas aí eu te pergunto, será que todos eles se reproduzem da mesma maneira? Será que todos eles fazem o mesmo tipo de reprodução sexuada? Vamos aprender mais sobre isso na aula de hoje. Então, vem comigo! Bom, como eu te falei antes, esses três animais, eles fazem reprodução sexuada. Você tá lembrado o que é reprodução sexuada, não é? É aquela onde tem o encontro dos gametas, onde tem ali o encontro do espermatozoide com o óvulo, né? E aí acontece a fecundação. Esse tipo de fecundação, ela pode acontecer de duas maneiras. Tem a fecundação interna e a fecundação externa. Vamos ver o que é cada uma delas. A fecundação interna é quando ocorre dentro do corpo da fêmea. Então, a própria palavra já diz, né? Interna. Então, ocorre dentro do corpo da fêmea e temos aves, répteis e mamíferos como exemplos. A fecundação externa ocorre fora do corpo da fêmea e temos como exemplo anfíbios e alguns peixes. Nós, seres humanos, realizamos fecundação interna. Isso porque o homem coloca o espermatozoide dentro do corpo da mulher. Olha só, eu te trouxe uma imagem aqui do sistema reprodutor feminino. Veja que aqui são os espermatozoides, ó. Os espermatozoides estão entrando e eles vão ao encontro do óvulo. Então, a fecundação, ela vai acontecer aqui dentro do corpo da mulher. E isso que é a fecundação interna, quando ela acontece dentro do corpo de um dos indivíduos envolvidos. Já a fecundação externa, ela acontece fora do corpo dos animais. Então, dá uma olhadinha nas imagens que eu coloquei aqui para você. Temos o exemplo do peixe. Então, veja só, a fêmea, ela lança os seus óvulos na água e o macho lança os seus espermatozoides na água. E é na água que vai ocorrer a fecundação. Então, vai ser ali que o óvulo e o espermatozoide vão se unir e vão se encontrar. Já aqui o exemplo do sapo, nós percebemos que acontece o mesmo. Olha só, o macho, ele abraça a fêmea e aí ele faz com que ela libere os seus óvulos. Então, a fêmea vai liberar os óvulos na água também, ou próximo da água, e aí o macho vai lançar os seus espermatozoides em cima. E aí essa fecundação vai acontecer na água também. O espermatozoide e o óvulo vão se encontrar ali na água e ali vai ocorrer a fecundação. Aqui na figura de baixo você consegue observar melhor isso, ó, como acontece na realidade. Uma coisa que eu quero te dizer é que isso vai ocorrer, no caso do sapo, próximo da água. Nem sempre acontece já diretamente dentro da água, mas sempre eles depositam os seus óvulos e espermatozoides em um ambiente próximo da água. Depois da fecundação, vai acontecer o desenvolvimento do organismo. E aí o zigoto, que é a primeira célula que foi formada, ele vai passar por divisões mitóticas, ou seja, por divisões celulares, que a gente já estudou, que é conhecida como mitose. E aí, conforme acontece o desenvolvimento desse organismo, ele vai receber alguns nomes, algumas classificações, dependendo da maneira como ele se desenvolve dentro ou fora do corpo da fêmea. Essas classificações são vivíparo, ovovivíparo ou ovíparo. Não sei se você já ouviu falar nessas palavrinhas, creio que já deve ter ouvido falar assim. Vamos ver o que cada uma delas significa. Vamos começar com os animais ovíparos. Os ovíparos são aqueles que colocam ovos, mas que o embrião ele se desenvolve fora do corpo da mãe. Então eu trouxe aqui alguns exemplos para você. Veja só, a galinha, o ornitorrinco, que é um mamífero que coloca ovos, a rã ou o sapo, que também coloca ovos. Todos esses animais botam ovos e o embrião ele se desenvolve fora do corpo da mãe. Esse embrião ele vai buscar nutrientes dentro do próprio ovo, tá? Então, aqui um exemplo típico seria o da galinha, que você já deve ter observado. Então, a galinha ela vai colocar o ovo, mas ali o pintinho ele vai se desenvolver fora do corpo da galinha, não é mesmo? Então, essa é a característica dos animais ovíparos. Vamos falar agora dos animais ovovivíparos. Esses animais, eles também colocam ovos, mas qual é a diferença? A diferença é que esses ovos ficam dentro do corpo da fêmea até terminar o desenvolvimento do embrião. Então, eu trouxe aqui dois exemplos para você. Veja só o exemplo do tubarão. Então, temos ali na imagem um tubarão adulto fêmea, né?
os ovos ficam dentro do corpo da mãe, os embriões saem do ovo, mas permanecem dentro do corpo da mãe, e aí sim acontece o nascimento. Então, esses animais também colocam ovos, mas o embrião, ele se desenvolve dentro desse ovo, dentro do próprio corpo da mãe. Tudo bem? Entendido? O mesmo ocorre com a serpente, que é um outro exemplo que eu coloquei aqui para você. E por último, temos os seres vivíparos, que são aqueles que têm o desenvolvimento interno. Então, o desenvolvimento do embrião acontece dentro do corpo da fêmea, acontece dentro do corpo da mãe. Mas qual é a diferença dos animais vivíparos para os animais ovovivíparos que a gente acabou de ver? A diferença é que os ovovivíparos, eles colocam ovos e o embrião ele vai se desenvolver dentro do corpo da mãe também. Mas esse embrião ele vai retirar nutrientes de dentro do próprio ovo, tá? Tudo bem? Entendido? Então ele retira nutrientes de dentro do ovo. Já os animais vivíparos, eles não colocam ovos. E os nutrientes, esse embriãozinho ele vai conseguir retirar os nutrientes da própria mãe. Então tem a troca entre mãe e feto. E essa troca ela acontece por meio do cordão umbilical e da placenta. Então essa é a principal diferença entre os animais vivíparos e também entre os ovovivíparos. E a nossa aula vai chegando ao fim. Espero que você tenha conseguido compreender bem os conceitos que eu acabei de te explicar. Eu sei que não está fácil estudar em casa, mas se motive, né? Coloque uma rotina na sua vida, se empenhe e se dedique. Se acaso você ficou com alguma dúvida, pode chamar a professora. Pode me chamar até mesmo para mostrar como você está fazendo a sua atividade. É legal essa troca que nós temos um com o outro. Não esqueça de acessar o portal do aluno para verificar a sua atividade do dia de hoje. Até a próxima, pessoal, e tchau, tchau!